Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes. Eu sou o pastor Levi Longaray, que falo com todos vocês, e este é o canal Bíblia em Foco. Graças a Deus por mais um dia, pelo ar que respiramos, pela vida que prossegue, graças a Deus por cada um dos inscritos deste canal. Queridos e amados irmãos, eu quero agradecer de público o carinho e a compreensão do irmão José Luiz, da irmã Dulcilene, do irmão Erasmo, do irmão Carlos Silva de Belo Horizonte, do irmão Maiquiel, filho do irmão Erasmo, e de todos vocês que estão ajudando os irmãos que às vezes fazem algum depósito para ajudar o nosso trabalho, a nossa família, o nosso ministério. Eu sou grato a Deus porque sempre lidei com transparência com vocês e nunca eu usei de engano naquilo que foi administrado, as ajudas que vocês fizeram para o nosso trabalho. Minha gratidão, vocês são o segredo da existência do canal Bíblia em Foco, e eu queria agradecer de público a cada um de vocês que tem ajudado, mais precisamente, sem rodeios e sem engano, a minha família, o meu ministério e o trabalho desse canal. Minha gratidão a Deus que levante pessoas para contribuir para que eu possa estar mais dedicado a estar gravando. Esse ano tem sido um ano bastante difícil, um ano onde eu tive muitas dificuldades na minha saúde, mas estou, na medida do possível, me reerguendo, me restabelecendo vagarosamente, gravando algum conteúdo para vocês não ficarem sem vídeos, sem conteúdo, mas eu acredito que Deus há de me dar graça para que eu possa estar um pouco mais constante no próximo ano que vai chegar. Eu acredito que eu vou estar mais recuperado também da minha visão e de tudo aquilo que tem surgido. As batalhas são tremendas e ferrenhas no mundo espiritual, no mundo físico, mas Deus, Ele continua sendo o nosso grande escudo, nosso broquel, nossa armadura de guerra em meio a esse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Eu agradeço a Deus em nome de toda a minha família, a vocês que têm ajudado o trabalho desse canal. Canal que tem um comprometimento muito sério com o Evangelho. Hoje, num vídeo bem curto, eu quero comentar com vocês, vocês que congregam na IPDA, esse vídeo é especificamente mais para vocês, porque é claro que todas as pessoas do canal vão assistir, mas é mais específico para vocês, porque vocês às vezes têm essas dificuldades de compreensão, de entendimento, e muitas pessoas na internet se fazem de bonzinhos e fazem uso dos conteúdos para acabar destruindo muitas pessoas. Hoje eu vou falar sobre essa enxurrada de conteúdo que veio em torno do fechamento das igrejas Deus é Amor, no caso as congregações. E eu quero só clarear a mente de vocês. Muitas das coisas que estão sendo faladas sobre caráter da família Miranda, caráter da igreja, o caráter da família e as atrocidades que a igreja fez no passado e tem feito, isso aí tudo, não estou aqui para questionar, são grandes verdades, mas eu quero questionar um conteúdo sobre o fechamento de igreja. Tem vídeos aí no canal que está deixando os membros da Igreja Deus é Amor enlouquecidos, dizendo que vai haver fechamento de igrejas no fim do ano, que um monte de novidade. Irmãos, novidade que pode acontecer na IPDA é para o futuro da igreja, para um futuro libertador, no sentido de um liberalismo, doutrinariamente falando, que vai invadir a Igreja dos Amor como invadiu a Assembleia. Não tem outra novidade, vocês não esperem outra coisa, não esperem grandes coisas, catástrofe, igreja destruída, igreja fechando, isso aí é tudo conversa. A Deus é Amor é uma potência no mundo todo, a Deus é Amor é uma máquina de dinheiro, a Igreja de Deus é Amor não é uma igreja pequena, não é uma igreja fácil de ser barrada, apesar de todas as coisas que ela está fazendo de errado. Todas as igrejas, quando deixaram de viver o seu padrão doutrinário, elas continuaram vivendo de uma forma liberal e não caiu. É o caso da Batista, da Assembleia e de tantas outras. E a Deus é Amor é a mesma coisa. Então a Deus é Amor, ela tem membros muito fiel, não no quesito de doutrina ou de fiel a Jesus e ao Evangelho, mas ela tem membros muito fiel à igreja, ao ministério, à denominação. Então dificilmente a Deus é Amor vai acabar como alguns trouxas estão por aí dizendo que vai acabar.
vídeos recentemente de pessoas na internet, sem citação de nome, está dizendo que a Igreja do Amor vai fechar as congregações e que vai fatiar, e que a Igreja do Amor pode fatiar, pode haver uma grande divisão, mas sempre vai existir uma igreja, como eu venho dizendo no canal do Bifoco, desde o começo, há 10 anos. Está vindo para 10 anos o canal, fechando em quase 10 anos, praticamente 9 para 10 anos, e eu venho falando para vocês que a Deus é Amor, ela vai fatiar, mas alguém vai ficar com a Deus é Amor antiga. Mesmo que transforme ela numa igreja liberal, alguém vai ficar com a direção dessa igreja. Então não se preocupe no sentido de que não vai ter uma igreja para vocês congregar. Vai sim sempre existir uma igreja. Ela vai fatiar, como vem fatiando há tempo, pela família, porque a família nunca entrou no denominador comum, e vai ficar uma igreja, Deus é Amor, talvez mudada, talvez não, certamente mudada. Talvez será a igreja onde vai ficar a Débora e o filho cuidando, e essa igreja vai passar por uma transição muito grande. Isso eu venho dizendo há tempo, eu afirmo isso para vocês. Então não se preocupe que Deus é Amor vai fechar ou que vai acabar, que vocês não vão ter para onde ir. Vocês que são adeptos, 100% fiéis à igreja, que muitos no passado chamavam de seita, mas hoje uma igreja que está caminhando, passando de seita para uma igreja liberal, talvez uma neopentecostal, igual às outras que já existem aí do Valdomiro, Universal e a Mundial e a Plenitude do Trono de Deus, ela vai caminhar por esse liberalismo, ou ela vai pegar uma linha de raciocínio como a Assembleia de Deus pegou, ficar uma igreja liberal e mundana e trabalhar mais em cima da pregação. É isso que vai acontecer, não espere fechamento 100%, que a igreja vai ser destruída. Esses comentários aí eu vou explicar para vocês, para refrescar a memória de vocês, porque nós fazíamos parte da igreja na época e eu vivia entre a família e a diretoria, e eu era um presbítero da Igreja do Amor. Então o que acontece? Naquela época nós éramos obrigados a ir a 4 reuniões anuais em São Paulo, que eram reuniões trimestrais, então eram 4 reuniões anuais. E nessas reuniões colocava na circular pela cabeça do missionário, do Antônio Ribeiro, daquela diretoria, que todo mundo tinha que estar trabalhando e ganhando alma, ganhando para eles e colocando o povo no fogo. Mesmo que você trabalhasse, como nós corríamos que nem um doido, a Deus é Amor, nada que tu faz tem valor. Então por mais que você corria, você perdia o seu tempo se você um dia saísse e ser abandonado. Então acontece, eles colocavam na circular de resolução que cada sede regional, na época era regional, não era circunsal, era regionais. Então cada sede regional tinha que abrir um X de congregação, cada congregação lá tinha que abrir uma outra congregação. Então naquela época muita congregação abria uma outra congregação. Então esse é o problema daquelas igrejas que foram abertas, involuntariamente, aquilo não foi aberto assim, porque havia necessidade, ou porque alguém tinha povo lá, aquilo era aberto para fazer nome médico à igreja, para não ser cortado, porque éramos obrigados a abrir aquelas igrejas, como também éramos obrigados, como já falei em vídeos anteriores, a levar um X de paralítico nas concentrações. Então a gente abria aquelas igrejas, eu praticamente me excluí daquilo, eu cuidava quando eles abriam, se era muito pertinho eu controlava, mas muitos não controlaram. Então o que acontece? Abriram muita igreja que não havia necessidade de existir. Hoje a igreja tem 5, 3, 4 membros, está aí sofrendo, passando um trabalhão, contendendo, 4, 5 pessoas discutindo dentro de uma igreja, de uma porta que se abriu, que se chama de igreja, que não havia necessidade. Muitas das vezes, aquela que abriu essa outra já não havia necessidade nem daquela. Então tem lugares que já tem 2 que não há necessidade. Então isso não vai fechar igrejas, isso vai simplesmente parar com aquele projeto que não era nem para ter sido colocado avante. Quem está entendendo? Vocês conseguem entender? Então não é questão de vai fechar as congregações, não. Teve muitas congregações que abriu sem haver necessidade. E tem muitas congregações na Deus é Amor que tem que fechar, porque é muito próximo uma da outra, e tem congregações que ficam muito próximo das sedes. E isso é perda de tempo, isso é igreja para gerar contenda e confusão. Então não vai fechar Deus em Amor, coisa nenhuma. Vocês querem me acompanhar e me dar razão na circular de virada de ano agora, de dezembro para janeiro? Me acompanhe. O canal nunca veio aqui falar algo que não existisse. Conheço muito bem da IPDA e das outras igrejas todas, e quando eu falo com base. Então isso é mais conversa de destemplado, desigrejado, para fazer média, para ganhar views, visualizações, para colocar esses membros tudo no mato, para colocar esse povo tudo enlouquecido, entendeu? Para fazer confusão. Tem muita gente aí
que está surgindo na plataforma, não com interesse de expor as coisas erradas de uma igreja, como é o papel do canal Bíblia em Foco. O canal Bíblia em Foco sempre expôs o que está errado, mas o canal Bíblia em Foco nunca lutou contra a igreja nem contra o evangelho. Você entendendo? O evangelho que nós lutamos contra é o evangelho falso, maldito. Entendeu? O evangelho que Paulo fala que não era para ser acreditado, que não era para ser reverenciado, que é o evangelho anátema, maldito, de Gálatas que ele fala. Que mesmo que pregado por um anjo não era para ser acreditado. Então é isso que nós combatemos. Nós combatemos não a igreja, nós combatemos as falsas igrejas. Nós não combatemos o evangelho, nós combatemos o falso evangelho. Nós não combatemos os irmãos, nós combatemos os erros e os desvios doutrinários e as distorções bíblicas que os ministérios querem empurrar goela abaixo das pessoas. Então o canal Bíblia em Foco é uma bênção para você, independentemente da igreja que você vive ou é. Porque o canal Bíblia em Foco prega a verdade da palavra de Deus como ela é, tanto no homem interno, interior, como no homem exterior. Porque o Evangelho de Cristo nos traz mudanças no homem interior e no homem exterior. O Evangelho de Cristo não é um liberalismo desenfreado, o Evangelho de Cristo não é um extremismo exacerbado que mata e destrói pessoas. Então é isso que eu estou falando. Fique tranquilo, vocês que são da IPDA, vocês amam isso que no passado tinha muitos itens terríveis, que eram dogmas, que precisavam ser melhorados. Vocês amam essa igreja. Agora, essa igreja que não melhorou os itens que era para ser melhorado e está entrando num sistema de liberalismo por causa do fracasso doutrinário da família Miranda e da ganância deles. Então você ama e não se preocupe, essa igreja nunca vai acabar. Porque essa igreja, ela se expandiu muito a nível de acabar-se de um dia para o outro. Então não se preocupe, é como assembleia. Eu cansei de dizer, o que vai ser da assembleia? Os membros diziam em 70, em 80, em 90, vinham dizendo, desde pequenininho lá em casa, não vai ser nada, continua a potência que está, mundana, cada dia mais descomprometida com a palavra e cada dia abraçando mais aberrações, e é isso que acontece. E a Deus e Amor foi pelo mesmo caminho. Então eu sinto muito. Vocês não se preocupem, se fechar, vai fechar aquelas congregações que foram abertas sem necessidade. Até porque a Deus e Amor não se criou e não nasceu em cima de abertura de congregações. A Deus e Amor era uma igreja que costumava levar no passado um pouco mais distante, todas as congregações a participar de ser na sede. Então a Deus e Amor, ela cresceu assim. E quando a Deus e Amor quis copiar a Assembleia de Deus, abrindo congregações em todo que é lugar do bairro, ela acabou dividindo as pessoas e não teve suporte para trabalhar em cima do sistema assembleano. E eu sabia que o sistema assembleano dentro da Deus e Amor ia fazer mal para ela, porque a Deus e Amor tinha um ritmo diferente. A Deus e Amor não precisava ter mudado nada do que mudou na pessoa do Lorival, da Débora e do Davi Miranda Neto. A Deus e Amor, ela só precisava ter corrigido os itens de extremismo, aquelas campanhas intermináveis de orações, aquelas campanhas intermináveis de jejum, aqueles cultos de revelação, de profetada, de mentira, aquelas campanhas. A Deus e Amor precisava ter colocado a palavra nos seus cultos e a ordem. E ela teria sido uma igreja que teria tido muito sucesso. Então vocês que fazem parte da IPDA, fica aqui meu vídeo. Não se preocupe com o que estão dizendo na internet sobre fechamento de igreja, que não vai fechar. Vai fechar congregações que foram abertas por ordem do missionário e da diretoria na época, oprimindo os obreiros a mostrar serviço. Isso precisava e precisa ser fechado mesmo, porque isso não está contribuindo em nada, só está gerando gasto para eles e eles acordaram tarde. Mas era assim, no passado, se o missionário mandava que os obreiros tinham que subir de ponta cabeça, cabeça para baixo, pé para cima no ar voando, tinha que fazer. Vocês entendem? Aqui só fazendo um tipo para vocês entenderem. Então o que ele colocava, ninguém questionava. Se ele fosse doutrina, fosse trabalho, fosse imposições, ninguém questionava. Então essas coisas daquela época vão acabar que eles vão corrigir esse lado aí. Então há uma necessidade mesmo de fechar essas congregações que não servem praticamente para nada, a não ser gerar divisões, contenda e gastos para eles. E como eles, o Deus da IPDA é o dinheiro, eles estão preocupados com gastos excessivos de coisas que não há necessidade. Então não é que eles estão ficando pobres ou que eles estão entrando em dívida. Deus é Amor tem muito patrimônio, patrimônio demais. O templo da Fiat+, que é o templo 2, lá em São Paulo, anexo ao grande templo, que foi comprado desnecessariamente por uma vaidade pessoal, para mostrar que a IPDA também tinha um templo do tamanho do templo do Manuel de Melo, do Brasil para Cristo, que hoje está lá
abandonado, que eu já falei em vídeos anteriores. Eu tenho muito vídeo no canal no passado, onde eu falei sobre a vaidade das igrejas e dos líderes com o templo. Quem tinha o maior templo era o que mais impressionava. Nunca foi com alma, sempre foi com vaidades pessoais. Então aquele prédio ali da Fiat Mais, aquilo foi comprado por vaidade. Aquilo nunca houve necessidade daquele prédio. Ah, mas era para construir o grande templo. O próprio grande templo foi uma grande vaidade. Entendeu? Porque eu duvido que lote e superlote o grande templo em cultos normais da semana. Então, não, mas para receber gente que vem do mundo inteiro, não é uma vez ao ano, uma vez que outra. Então isso não é o culto normal de uma igreja. Então isso aí poderia ter feito, do jeito que era uma igreja que tinha uma diretoria que se diz sábia, podia ter feito reuniões mundiais por estado, levar um estado em cada mês lá, tantas coisas. Não precisava de construções faraônicas, isso ali foi simplesmente uma vaidade pessoal de um ego, para inflar o ego, para partir dizendo que conseguiu o que queria e fez o que queria. Esses grandes templos não servem para nada a não ser para pujança e para grandeza de liderança. Não havia necessidade de comprar, então tem que vender mesmo, entendeu? E eles estão preocupados em repartir herança. Então vocês que às vezes não ajudam o canal Bíblia em Foco, são inscritos aqui, ajudam a Igreja de Deus e Amor, ajudam as igrejas, façam o que você quiser do dinheiro de vocês. Vocês são livres para fazer o que quer. Vocês jogam fora no ralo da pia, vocês dão para essas igrejas ricas, que dividem entre os filhos, que não tem comprometimento com nada, que mentem para vocês, que tudo lá é alma e não passa de uma falácia, de uma mentira. A própria missão dessas igrejas é uma mentira, eu já falei no canal Bíblia em Foco. Eles usam o pano de fundo de missão para arrecadar fundos, eles usam a fundação, a unidade só para arrecadar fundos de valores intermináveis e aplicam para eles e para a família e para a igreja, e aquela unidade é sustentada com um pingo, um percentual baixíssimo de daquela grandeza de dinheiro que é. Sendo que todas as pessoas que vivem em uma fundação, ou num desafio jovem, ou numa casa de recuperação, têm auxílio do governo para esses fins, o governo tem uma verba para isso, tem o salário da própria pessoa que dá entrada nesses ambientes, ali o salário que eles recebem do governo é revertido para aquela entidade. Então é muito lucro desnecessário que vocês acabam contribuindo por convite. Por isso que eu disse para vocês que eu tinha sonho em uma igreja transparente, uma igreja verdadeira, mas o povo não quer contato, o povo não quer comprometimento com líder sério, com igreja séria. O povo quer ser enganado. Cheguei à triste conclusão já há tempo e cada vez fico mais cônscio disso. O povo quer dar o que tem para ser enganado. O povo quer ser enganado. O povo não quer ser alertado. O povo não quer ser orientado. O povo não quer a verdade. O povo quer ser enganado e pagar para ser enganado. Não sei se vocês estão entendendo. Então, feliz de quem ajuda esse trabalho, essa obra, porque Deus vai esclarecendo vocês. Independentemente da placa denominacional, que esse vídeo eu estou gravando para a IPDA, sobre fechamento de igreja, mas independente da placa denominacional que você estiver, o canal Bíblia em Foco te orienta e não te coloca fora da igreja. Porque o canal Bíblia em Foco não é um canal que persegue o verdadeiro evangelho ou a igreja de Cristo fundada no Calvário. De forma alguma, nós temos compromisso com a verdade da palavra de Deus. Então, não vai fechar a Igreja de Deus e Amor coisa nenhuma. Vai fechar congregações que são excesso hoje, que geram gastos em folha, que não serve para nada a não ser para colocar divisões, gastos exacerbados e mexer no bolso da família Miranda e da IPDA. Tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray, e só em Cristo voltamos aí falando de outras temáticas, onde quando surgir um tempo para que possamos estar eu e minha esposa, voltaremos gravando mais vídeos, voltaremos com a mensagem, mas esses vídeos curtos, expressivos, fácil e necessário no canal. Então você que são da IPDA, não se preocupe com o fechamento de igreja. A Deus é Amor não fecha. A Deus é Amor pode e vai se tornar uma igreja liberal. Fique em Cristo, só nele não há confusão. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.